Fala galera, beleza? Voltamos aqui com mais uma série de vídeos. Dessa vez é um City Goal 180 players Turbo 2,50, jogado no Poker Stars. Aqui está o lobby desse torneio. Quando enche 180 jogadores ele inicia, custa 2,50 o buy-in, paga ali 123, um pouquinho mais de 123 dólares para o primeiro e assim por diante. Dessa vez eu vou fazer pelo Universal Replayer. Eu gostaria de pedir um favor para vocês nos comentários, falar se prefere com Universal Replayer ou da outra maneira que eu usei lá no replay do Hold'em Manager. E de acordo com os comentários aí os próximos vídeos eu procuro gravar pela preferência de vocês. Então vamos começar. Esse aqui é só um pequeno comentário antes de começar. Esse aqui é um Citigo Turbo e ele tem uma variância um pouco maior do que o regular. Então eu recomendo deixar jogar primeiro, aprender um pouco melhor os Citigos regulares e depois ir para o Turbo. Isso serve para 9 players, 18 players, 45 players, 180 players. Eu prefiro que quando está iniciando os estudos, até você se tornar lucrativo nos regulares, é, é melhor depois passar para os turbos. O turbo ele tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem dele é que por ele ser um torneio mais rápido, pessoas que têm pouco tempo, por exemplo, você trabalha durante o dia ou faz uma faculdade, então é, é bom jogar eles porque se você tiver ali umas 3, 4 horinhas por dia, dá para jogar muitos deles, né? Dá para jogar uns 20, 30 deles, dependendo a quantidade de mesas que você joga ao mesmo tempo. Já os regulares é bem mais demorado, demora ali 4 horas e meia. Então, essa é a vantagem. A desvantagem é o que eu estava falando, a variância dele é um pouco maior, então você precisa ter uma banca maior para jogar ele. Então, mesmo você sendo uma pessoa lucrativa, você pode chegar a ficar 100, 200 buy-ins. Eu já vi gráfico de jogadores muito bons ficarem 200 buy-ins no ferro, né? Então, um City Goal desse de 2,50, ele ficou 500 dólares negativo no ferro e jogadores muito bons mesmo, muito bons mesmo. Então, a variância dele pega e então você vai precisar de uma banca um pouco maior, mas é uma maneira boa também de construir uma banca. Eu só acho que você primeiro tem que aprender os regulares, mesmo que seja pouco lucrativo nos regulares, aí quando tiver pouco lucrativo nos regulares, aí começar a incluir os turbos e, e aprender eles também. De maneira geral, a estratégia é a mesma, tanto no regular quanto no turbo. A diferença é que você vai estar mais vezes em situação de ir a win, pagar a win, então vai estar muito mais vezes short stack, o resto da mesa vai estar short, então vai ter bem menos pós-flop. Você vai ver que lá no final dificilmente você vai ver um turn, river, podendo mandar a segunda, a terceira. Então é mais situações pré-flop, então tem que estudar bastante o pré-flop. Mas vamos lá. Antes de começar, como sempre, as minhas redes sociais: Instagram, Edu Sombra, Twitter, deixa eu só subir um pouquinho aqui para vocês verem. É aqui, ó, Eduardo J. Alves. E no Facebook, Sombra Poker Team. Então vamos lá. Primeira mão já comecei jogando, né? Então subi, tomei a tribet. Aqui eu poderia fletar, mas como ele fez mais de 3x, eu preferi já foldar aqui. Era a primeira mão, sem muita informação, então eu já preferi foldar direto aqui. Se ele tivesse feito um pouco menor, provavelmente eu pagaria. Mas tem que levar em consideração também que ele está tribetando um jogador que abriu no TG, então o range dele tende a ser um pouco mais forte, então eu preferi primeira mão ali já foldar, não fazer pote grande, então logo no começo. Aqui o jogador subiu ali, foldei mais algumas mãos.
Dama dama. TG abriu, fez mini raise, tribet, tranquila. Tomei call do Big Blind e do TG. Bateu um bordo rei 7-2. Aqui eu poderia ser betar, mas também não tem muita coisa para me tomar call, então eu prefiro dar um check aqui. A maioria das vezes que eu sei betar, eu vou tomar call só do rei, então eu tô me auto-valo betando, então é melhor dar check mesmo. E reavaliar o turn. Não tem muito turn ruim para minha mão. Tirando um Ás, a maioria dos turns são bons. Então, dobrou 5 ali. Quando eles vão de duas vezes check-check, eu já descarto um pouco o rei. A não ser um rei fraco ali, tipo um rei 10. Eles podem dar um. Principalmente esse jogador aqui pode dar um outro check. Mas acho que dificilmente tem um rei. Aí eu betei, tomar um call de um par de 9, par de 8. E um 8-7, 7-6 que eles possam ter. Então algum parzinho menor que o Dama-Dama. O Big Blind foldou, o TG deu call. E ele foi de check que eu poderia ter betado pequeno. Eu acho que era melhor jogado. Eu acabei dando check behind aqui. Eu não queria me auto betar contra um rei, mas eu acho que da maneira que ele jogou, acho que tem menos reis. Então, eu acho que eu deveria ter feito uma aposta pequena aqui. Ainda tenho bastante valor. E acabei dando check behind. Ele tinha 9-8. De qualquer forma, eu não tomaria call. Ele deu call no turn na Brock, que ele ia desligar, mas eu acredito que tenha muitas situações que eu vou tomar esse call, então acho que é bom o bet. Um bet baixinho ali, acho que uns 250, 300, acho que é interessante. Vamos passando algumas mãos. As ideias BT, subir, né? Tomei call do Big Blind. Aqui eu gosto de ser betar. Eu sei que não tem muita coisa que ele vai me pagar, mas de qualquer forma o pote está muito pequeno ainda. Eu quero uma mão forte e construir um pote. E se eu não tivesse acertado nada, eu também betaria pequeno por blefe. Então eu fiz 80 ali, menos que meio pote. Infelizmente ele foldou. Próxima mão foi um 7-7. Dois jogadores limparam. Eu limpei behind aqui também. Jogar mais por uma trinca. Ou algum bordo bem favorável. Bateu um bordo todo em espadas ali. O jogador fez, fez um blind ali. Eu acabei betando. Posso estar ganhando já aqui. E eu sei que um 7 de espada seria uma carta ruim, mas eu ainda posso estar ganhando aqui essa mão, então eu acho que pelo preço vale a pena. O outro jogador deu call ali, aí bateu o Ás, aí ele betou um blind de novo, aí já. Esse aqui pode ter um Ás, ele próprio pode ter também, então acho que aqui já não vale tanto a pena. Eu já preferi foldar. Tomou um raisezinho ali, deu call. E foi de um blind de novo. E aí tomou um bet bem forte e foldou. As ideias, subiu o blind. Você vê que rapidinho a gente está no blind 100. Em poucas mãos aqui, em 18 mãos. Diferente lá do regular que demora um pouco mais, né, que são 15 minutos de blind. Então aqui a gente chega no blind 100 bem mais rápido. Subi, tomei call. Call do small, call do big. A nosso amigo Doom Blind aqui betou um blind de novo, né? Vou dar call. Eu tenho backdoor para flush, então se bater duas cartas de copas eu faço um flush. Tenho backdoor para sequência, então uma dama, um valete seriam cartas boas. Então vou dar call. Fiquei agora na broca. Nosso amigo betou de novo um blind. Aqui eu poderia dar um raise, eu acho que é uma jogada muito boa. Porque o range dele é fraco e eu ainda tenho a defesa de que pode bater um Ice e ser bom, o Valete com certeza é bom. Então eu poderia ter dado um raise, mas ele deu um preço tão bom aqui que eu preferi dar call. A ideia do raise é para ver se ele folda assim um 7, um 3,
ou um 8-8 da vida. Então, poderia dar um raise também, mas pelo preço ali eu preferi dar call só. E felizmente bateu minha carta. Ele betou um blind de novo. Aí eu dei um raise baixo porque eu acho que o range dele é fraco e ele é capaz de me pagar ali com 7. Então eu acho que não adianta. São poucas vezes que eu chovo aqui, ele vai me dar call, então eu acho que um raise baixo tem um efeito bem melhor aqui nessa situação. E ele me pagou e ele tinha Ice Vala. Jogou bem estranho, né? Mas provavelmente é brasileiro aqui e tal, mas se estiver vendo aí o vídeo aí, desculpa aí, mas jogou mal. Mas vamos lá. Aqui fold, não é uma mão boa o suficiente para estar abrindo aqui, ainda mais com a mesa com stack curto, né? Que é característica dos turbos. Que eu foldei. 4 e 5, suited teve um limp, eu acho que é bem tranquilo limpar behind. Infelizmente o Big Blind chovou e tem que foldar. A Zivala, aqui um raise e um call, principalmente esse call bem estranho, que eu acho que a melhor jogada é foldar esse Zivala. Provavelmente se fosse suited eu acho que ainda cabe um call, porque melhora um pouco a equidade da nossa mão, mas eu acho que off aqui é um pouco desnecessário enfrentar um raise do TG mais um call ali com um cara com pouca ficha atravessada, então eu preferi foldar. Vamos ver se teve showdown essa jogada aqui. Teve, esse aqui jogou um pouco estranho, pré-flop, eu não sei se eu gosto muito desse call. Na realidade eu não gosto do call dele no pré-flop. E esse aqui eu acho que jogou ok. E o pós-flop acho, acho que não tem muito o que comentar não. Vamos para a próxima aí. Foldei algumas mãos. Esse 9 e valas off, se eu tivesse um pouquinho mais difícil eu defenderia, mesmo contra um raise ali da primeira posição. Mas com menos de 20 blinds ali eu não gosto de estar defendendo muito esse tipo de mão. Hoje em dia tem uma linha. Deixa eu só voltar essa mão aqui. Hoje em dia tem uma linha que os bons jogadores estão adotando de defender muitas mãos no Big Blind. Eu ainda estou me adaptando. Então tem algumas mãos que eu estou defendendo, outras não. Depois eu estou estudando, jogo no Hold'em Energy, uso o Poker Snow e o Power Lab para ver equidade, o Flopzilla também eu uso bastante. Então eu ainda estou me adaptando a essa tendência, mas aqui eu acho que não é uma mão que eu gosto de estar defendendo nessa situação. Se fosse suited, provavelmente eu daria call. O off fold. 7-7. O jogador que chovando menos de 10 blinds, eu acho que ele vai estar chovando 6-6, 5-5, Rei Dama. Então mãos que eu estou jogando bem. Aí eu chovei, pra minha infelicidade. O Big deu call e no flop já bateu um 7 ali. Senão a review já tinha acabado aqui mesmo. Mas, mas vamos lá. Tem que ter um pouquinho de sorte de vez em quando também, né? E continuando aqui, mudamos de mesa. O jogador com uma stack boa que abriu, o outro meio curto aqui deu um call meio estranho. Aqui eu acho que pelo tamanho do pote, para isolar um pouco, acho que já é interessante chovar. Mesmo 40 blinds, eu acho que é bem tranquilo. E o jogador tinha 10-10 ali, acabou segurando. Foldei mais algumas mãos. 8-2. Aqui eu, aqui eu dei um call, mas eu não sei se é. Aqui é mais pelas pot odds. Aqui eu preciso ganhar. Só ver. Preciso estar ganhando 25% das vezes. E eu acredito que se eu tiver live cards ali, eu vou ter essa porcentagem boa parte das vezes. Então acho que tem que dar call aqui.
N2, né? Tinha ali uma mão meio mais ou menos, acabou segurando. Ele chovou, mesma situação do outro 7-7, ele tá com uns 7 blinds ali, mais ou menos, um pouco menos de 7 blinds. Eu chovei por cima aqui, tinha rei 10, 7-7 segurou. Fold, fold, mudei de mesa, fold. As ideias subi, só levei as blinds. Agora eu vou pegar uma sequência grande de sem estar jogando, só as blinds passando, sem muito, sem muita ação. Algumas mãos fracas ali, situações que não dava para abrir mesmo. Essa mão aqui eu não dei call porque eu quis preservar minha stack. Porque para aumentar minha fold act, né, quando eu chovar. Então eu preferi evitar. Eu acredito que se eu tivesse uns 2, 3 blinds a mais eu fletaria. Mas ali por estar com 11, 12 blinds eu preferi evitar. Se o raise fosse aqui de uma posição final, eu poderia dar um raise steal chovando. Dependendo do jogador ainda dava para fletar e tentar alguma coisa no flop, tentar colocar todas as fichas no flop. Então, aqui eu optei por fold. Eu não lembro se esse jogador era tight, mas de qualquer forma ali, acho que é tranquilo. Não condeno quem fleta, eu acho que também muitas vezes vai ser bom. Eu faço isso também, dependendo do jogador, às vezes eu tô fletando mesmo com essas blinds, mas no geral ali eu tento preservar porque no turbo é importante você ter fold act. Você chovar e os vilões foldarem simplesmente porque sua stack está muito grande. Eu foldei, a mesma coisa, preservar a stack. Fold, fold, mais alguns folds, mudei de mesa. 8-8, jogador ali chovando um pouco mais de 5 blinds. Chove por cima tranquilo, também estou com uma stack meio apertada. E nosso amigo estava lá na primeira mesa lá também que gosta de um limp. Foi de limp call. Aí segurou, agora tô com uma stack ali de uns 19 blinds. Uma stack boa para essa fase. Fold. Aqui eu deveria ter aberto. Se eu não me engano, esse aqui é regular e eu acho que eu tomaria muito resteel, mas de qualquer forma acho que eu poderia ter aberto aqui. Poderia não, acho que eu deveria ter aberto. Fold. Aqui eu subi. Só voltando aqui, esse 9-6, provavelmente aqui era a bolha. E quando você tá na bolha enfrentando um jogador bom, ele vai te dar resteal com muita coisa, principalmente eu abrindo aqui do botão. E ele sabe que eu vou ter que foldar muita coisa, então deve ter sido esse o motivo de eu não ter aberto aqui. Tanto que depois já ficou passado algumas mãos, já ficou com a mesa cheia. Então foi por isso que eu não abri. Aí já estourou, provavelmente já estourou a bolha, aí subi. Só levei as blinds. Valete 8. Ok. Bom. Tá bom, aqui eu fiquei na dúvida entre pagar ou não. Acabei foldando. Eu vou. Eu vou jogar essa mão no ICMizer e colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Fala galera, voltando aqui, coloquei a mão no ICMizer. Um range aqui justo para ele estar chovando. E eu estaria ganhando meio blind aqui. Eu acho que foi um erro meu fold.
Deveria pegar esse EV. Você vê que está bem longe da borda. Então, vamos fazer uma simulação aqui colocando ele chovendo menos coisas aqui. Tirar aqui algumas mãos. Vou tirar aqui só a borda aqui e ver o que acontece. Aí seria um fold, mas eu acredito que pela stack dele ele tinha 6.4 blinds. Eu acho que ele vai mandar todos os pares, vai mandar todos os ases. E mesmo que ele não mande algumas coisas aqui, eu acho que essa parte aqui ele tá mandando. Então, acho que contra um range mais tight ali você tá ganhando 0.4, 0.5 big blinds. Então acho que tem que dar call, foi um erro meu aqui. E bola pra frente. Eu vou estar parando aqui, só passar a mão aqui, eu foldei. Eu vou, não justificando, mas provavelmente ele era um jogador mais tight. E deveria estar algumas mãos sem jogar. E eu não queria arriscar ali perto de metade da minha stack, mas de qualquer forma aqui tinha que ter engatado. Acho que é um call bem justo aqui, com as 6 suited. E eu vou estar parando aqui esse vídeo nessa mão. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Em breve voltarei com a segunda parte. E é isso. Um forte abraço e tchau!